Por um lado, o governo federal quer que a taxa Selic caia a qualquer custo para não ter que sofrer com uma recessão logo no seu primeiro ano de mandato. Por outro lado, nós temos o Banco Central, extremamente conservador e cauteloso quanto ao início do ciclo de cortes da taxa Selic. Mas afinal de contas, a Selic tem que cair? Não tem que cair? Quem está certo e quem está errado nessa história? Sendo bem direto e reto aqui com você, nem o governo federal e nem o Banco Central estão certos nessa história. E eu vou te explicar o porquê. Começando pelo governo federal, eu acho que é muito claro que o governo vem errando bastante na condução da política econômica nesses primeiros meses de governo. Antes mesmo do governo entrar no poder, ele conseguiu a aprovação da PEC de transição. Essa PEC expandia os gastos em 200 bilhões de reais e mudava completamente a trajetória da dívida pública do país. E obviamente que com essa expansão de gastos que traria uma mudança para a trajetória da nossa dívida, o mercado ficou completamente pessimista e colocou no preço taxas de juros bem maiores para poder fazer frente a esse expansionismo fiscal. E quando nós comparamos a curva de juros antes da eleição com a curva de juros pós-eleição, quando se teve todo o início dessa discussão sobre a PEC de transição e tudo mais, fica extremamente fácil de ver essa mudança de expectativa do mercado. Como se isso já não fosse o bastante, o governo começou o seu mandato com uma série de falas que não faziam o menor sentido, falando em revogar reformas estruturantes como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, falando em reverter privatizações, enfim, uma série de falas sem o menor sentido, que não tinham a menor possibilidade de se concretizar e que só serviam para aumentar a incerteza e piorar ainda mais as expectativas do mercado e dos investidores com o nosso país. E a cereja no bolo disso tudo foi a escolha por parte do governo do Banco Central como seu principal inimigo. E é sempre bom pontuar aqui que o Banco Central ele é parte do governo. O Banco Central não é uma entidade à parte. O Banco Central faz parte do governo. A única diferença é que hoje essa entidade, que é o Banco Central, tem autonomia, ou seja, o governo não pode chegar fazendo o que quiser no Banco Central. Mas mesmo assim, o Banco Central ainda é parte do governo brasileiro. E a partir dessa escolha do governo, nós começamos a ver uma série de ataques infundados ao Banco Central e inclusive à pessoa do Roberto Campos Neto. Eu diria que principalmente a pessoa do Roberto Campos Neto. Os ataques vinham do Lula, da Gleisi Hoffmann, que é presidente do PT, e de uma série de deputados e senadores do PT e da base aliada do governo. Além disso, nós chegamos ao ponto de ver a bizarrice de uma manifestação nas ruas pedindo o corte da taxa Selic. E eu chamo isso de bizarro porque pedir a elevação ou corte da Selic não é uma questão política, não é uma questão ideológica, é uma questão única e somente técnica. Precisa ter embasamento para justificar o corte ou a elevação da taxa Selic. Então é óbvio que o governo está extremamente errado nessa história. Primeiro, porque o governo não vem ajudando o Banco Central nessa tarefa de cortar a Selic. O governo, ao invés de diminuir gastos, começou a expandir os gastos. E além disso, a comunicação do governo, que deveria ser pró-mercado, falando sobre a preocupação com a responsabilidade fiscal, está completamente equivocada. O governo optou para falar única e somente para a sua base ideológica, o que é extremamente ruim. Esses pontos pioram muito as expectativas do mercado, que acabam contaminando as expectativas de inflação, acabam contaminando o dólar, acabam contaminando a curva de juros, acabam contaminando a economia real e a partir daí a gente tem um ciclo de piora econômica que começa por conta dessas atitudes do governo. Mas como eu falei, eu também acredito que o Banco Central está errado, porque ele está extremamente cauteloso e conservador sobre o início do ciclo de cortes na taxa Selic. Eu sei muito bem que a Selic não pode cair com uma canetada, simplesmente porque o governo quer. Inclusive, nesse vídeo que está aparecendo aqui no card, eu expliquei muito melhor e com muito mais detalhes por que a Selic não podia cair e o que aconteceria se a Selic fosse cortada a qualquer preço. Então, como eu falei, a Selic não pode cair a qualquer preço, ela tem que cair quando há embasamento técnico e quando há dados que corroborem esses cortes. E isso, na minha opinião, vem acontecendo. Vamos olhar aqui o gráfico do IPCA nos últimos 12 meses. Olhando esse gráfico do IPCA,
fica bastante claro que tem uma desaceleração na inflação bastante relevante. E inclusive o último dado de IPCA divulgado do mês passado mostrou os núcleos desacelerando com bastante força e mostrou a inflação de serviços também desacelerando, que geralmente são dois tipos de inflação que demoram um pouco mais a cair. E quando nós olhamos o IGPM, que é como se fosse a inflação do produtor aqui pra gente no Brasil, fica ainda mais clara essa desaceleração da inflação. É uma queda bastante acentuada e também bastante importante, porque geralmente o IGPM precede o que vai acontecer com o IPCA. Por exemplo, quando o IPCA subiu bastante ali em 2021, a gente já vinha acompanhando uma subida bastante importante no IGPM. Então, basicamente, essa alta do IGPM antecedeu a alta que veio no IPCA. E caso essa queda do IGPM também anteceda uma queda no IPCA, é um indicador bastante importante e que o Banco Central deveria dar mais atenção. Além disso, a atividade econômica vem caindo com bastante força no nosso país. A grande maioria dos índices de atividade econômica está em queda nesse ano e projetando quedas ainda maiores para o segundo semestre. Além disso, o CAGED já começou a mostrar um aumento do desemprego, que também é um efeito colateral do aumento na taxa de juros. Porém, de acordo com as últimas entrevistas do Roberto Campos Neto, ficou bem claro que o Banco Central parece estar extremamente focado nas expectativas de inflação, que são medidas pelo Boletim Focus, e também nos núcleos de inflação, que apesar de estarem mostrando uma boa desaceleração, ainda estão um pouco rebeldes, digamos assim. Só que o meu medo é que o Banco Central foque demais nesses dois pontos e esqueça os outros pontos que eu comentei aqui, como a grande queda no IGPM, o aumento no desemprego e a grande desaceleração da atividade econômica. E além dos números de inflação vindo melhores e da desaceleração da economia, nós tivemos um fato que mudou muito e melhorou bastante o cenário econômico do país, que foi a apresentação do arcabouço fiscal. Tudo bem, o arcabouço fiscal ele não é perfeito, ele tem os seus defeitos, mas ele melhorou muito as expectativas para a nossa economia, pelo simples fato de que antes não se havia uma âncora fiscal no nosso país, e com a apresentação desse arcabouço, mesmo sendo imperfeito, agora o país tem uma âncora fiscal, tem um sistema de controle de gastos, por mais difícil que ele seja de ser executado. E como o próprio Roberto Campos Neto disse, esse arcabouço fiscal apresentado como foi, ele acaba com o risco de cauda. O que é esse risco de cauda? O risco de um descontrole inflacionário e de o Brasil passar por um processo parecido com o que acontece na Argentina, por exemplo. O mercado, inclusive, recebeu bem esse arcabouço fiscal. Nós vimos a curva de juros fechando e o dólar caindo após a apresentação do arcabouço fiscal. Então essa apresentação do arcabouço e a posterior aprovação dele, que deve acontecer muito em breve, é mais um ponto que abre espaço para que o Banco Central inicie os cortes na taxa Selic. Caso ele postergue muito para iniciar esses cortes, isso pode acabar levando a nossa economia a uma recessão mais forte do que poderia ser. Isso porque a política monetária, ou seja, subir ou cortar a Selic, ela demora um tempo para fazer efeito na economia. Por exemplo, se o Banco Central cortasse a Selic hoje, agora, demoraria de 3 a 4 trimestres para que esse corte começasse a fazer efeito na economia. Então é bem possível que nós vejamos o seguinte cenário: o Banco Central demorando demais para iniciar o ciclo de cortes na Selic, e isso levando a nossa economia a uma desaceleração muito forte. E por conta disso, o Banco Central ter que cortar a Selic em um ritmo muito mais acelerado do que era previsto inicialmente. Então, resumindo, o governo está extremamente errado por querer que a Selic caia a qualquer custo, sem dar os instrumentos necessários para que o Banco Central faça esses cortes, e o Banco Central também está errado, na minha opinião, por estar extremamente conservador, sendo que já há espaço para cortar a Selic devido a vários dados que a gente vê aí no mercado, e também por estar dando atenção muito mais a dois pontos específicos do que a todo o ecossistema que envolve inflação, Selic e atividade econômica. Eu sinceramente espero que isso não se torne uma briga de egos, não se torne uma disputa pessoal, porque caso isso realmente aconteça, o maior prejudicado disso tudo vai ser o povo brasileiro, vai ser a nossa economia e o nosso Brasil. E só para deixar bem claro, essa aqui é uma análise técnica, não tem nada de viés político e nem ideológico, até porque isso aí é coisa que só te faz perder dinheiro.
Me manda aqui nos comentários qual é a tua opinião, quem tá certo, quem tá errado, Selic deveria cair, não deveria cair, enfim. E também não esquece, te inscreve no canal, ativa as notificações para receber todos os vídeos e também deixa o like nesse vídeo para ele chegar no máximo de pessoas possível. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.